Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2020 da Escola Dominical Classe Adultos, título geral da lição, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, dessa vez lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. Tudo que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição está nesse slide, você pode pausar e ler essas informações. Também, a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, pode dar o seu like para que ele ranqueie melhor esse trabalho e outras pessoas tenham acesso também, podendo receber gratuitamente o PowerPoint e o PDF com o qual realizamos a gravação dessa web aula. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. 2. Explicar o globalismo de Babel. E 3. Expor a intervenção de Deus em Babel. O texto áureo. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11 e 9. E a verdade prática, o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. A leitura bíblica em classe em Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. Você pode pausar esse slide, fazer essa leitura, como também complementar com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, para ter uma dimensão maior daquilo que está sendo abordado na lição. E a introdução, a parte que selecionamos, diz: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé e aglomeraram-se a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Como sempre, a gente coloca a conclusão junto, porque isso não é uma pré-aula, e sim um plano de estudo para você poder tornar mais objetiva a sua abordagem da lição. Então, a conclusão, a parte selecionada diz: contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, a evangelização e missões, já, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora nós temos o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro nós teremos a segunda civilização humana, no segundo o globalismo de Babel e no terceiro a intervenção de Deus em Babel. E aí no primeiro nós falaremos sobre a apostasia de Cã e de Canaã, depois o enfraquecimento da doutrina de Noé e em terceiro o descaso para com o mandamento divino. No segundo tópico trabalharemos o globalismo de Babel, uma só língua e um só povo, e depois a construção de Babel. No terceiro tópico, a intervenção de Deus em Babel, falaremos sobre a confusão das línguas, o efetivo povoamento da terra e, por último, a eleição de Sem. Então, você vendo essa estrutura num único slide, você consegue acelerar o seu processo de assimilação e faz um mapa mental de tudo aquilo que será tratado na lição. E aqui também fica a nossa dica de gestão do tempo em aula para os professores. 25 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 25 no terceiro, para uma aula de 70 minutos ou 1h10, que é o tempo que se tem na maior parte das salas de aula de escola dominical em nosso país, ok? Passamos então para o primeiro tópico, a apostasia de Cã e de Canaã, o enfraquecimento da doutrina de Noé e o descaso para com o mandamento divino. Então, o comentarista sempre coloca uma introdução ao tópico, e o primeiro ponto, a apostasia de Cã de Canaã. A gente tem a parte selecionada, diz o seguinte: o episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã,
o seu filho caçula e a maldade de seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. E aqui eu também coloquei o ponto 2, porque ele tem relação com o ponto 1, relação direta. A parte que eu selecionei diz o seguinte: com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre esses. Sua doutrina já não era seguida como antes. E aqui você pode, como dica, refletir justamente sobre esses dois pontos de uma única vez. Eles se completam e as referências bíblicas são as mesmas. Assim, você economiza tempo para outros trechos. Então, as referências selecionadas na cor verde, vocês podem verificar que são as mesmas. Então, une tudo num único raciocínio para ganhar tempo e acelerar o processo de assimilação desse conteúdo, tornando-o mais objetivo. A gente passa então para o terceiro ponto, o descaso para com o mandamento divino, parte selecionada. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. E o auxílio aqui é sobre a expressão globalismo. Muito cuidado quando estiver tratando essa questão do globalismo, porque ela significa muitas coisas e a expressão, por exemplo, globalização tem um sentido mais específico. Então, não use essa palavra como uma palavra intercambiável com globalização, tá bom? Aqui, esse auxílio que eu trouxe diz o seguinte sobre globalismo. De acordo com algumas visões, o globalismo expressa-se como a imposição mais ou menos definida de um sistema ou de uma visão de mundo em nível mundial. Assim sendo, graças aos avanços do imperialismo e do capitalismo, a doutrina ocidental proliferou-se mundo afora no sentido de impor total ou parcialmente os seus padrões sobre o funcionamento de todas as sociedades, o que inclui as suas formas de pensar. De todo modo, o globalismo é um tema muito amplo, polêmico e com uma gama muito variada de autores, defensores e críticas, de forma que existem muitas linhas de pensamento a favor e contra essa forma de se observar a dinâmica da globalização. O que talvez não se possa negar é que o processo de globalização difunde-se cada vez mais pelo mundo e estabelece se transformando e sendo transformado pelas relações humanas e sociais nas mais diversas escalas de análise. Aqui está o link para você acessar o material completo se quiser. Então, o que ele está dizendo aqui que o globalismo tem sim a ver com aquilo que o comentarista colocou aqui na lição, como um sistema que busca controlar todas as sociedades, ok? E em relação à globalização, na verdade, ela diz respeito mais especificamente à nossa possibilidade de estar conectado a pessoas de todo o mundo em tempo real, por exemplo, trocando informações, experiências, estudando um curso online, por exemplo, conversando com um parente em tempo real que está lá do outro lado do mundo. Então, isso tem a ver com a globalização, né? Capacidade de aproximar pessoas que estão distantes em virtude de tecnologia e de aproximação entre as nações, tá? Isso é específico, é globalização. O globalismo, ele já é algo muito mais abrangente que diz respeito a um governo ou a um grupo de governantes que detêm o poder ou que consegue manipular as massas, por exemplo, tentar colocar um tipo só de pensamento sobre todas as sociedades do mundo. Então, é um tema muito amplo, vocês podem gastar com certeza tempo aqui, mas sempre cuidado para não confundir as coisas, porque hoje todos nós somos beneficiados pela globalização, não pelo globalismo. Eu estou aqui gravando uma
web aula, que será transmitida ou repassada ou replicada para as pessoas que estão nos Estados Unidos, por exemplo, em Portugal, que recebem o meu material e conversam comigo pelas redes sociais. Então, isso é um efeito da globalização, ajudada pela tecnologia e pelo avanço da internet. Mas o globalismo é uma outra coisa que tem mais a ver com uma questão de doutrinação, tá? Então fica aí esse auxílio para que vocês possam desenvolver esse ponto específico. Assim, a gente fecha, vai para o tópico 2, o globalismo de Babel, uma só língua e um só povo, e a construção de Babel. Então, sempre o comentarista coloca uma introdução ao tópico, e aqui no ponto 1, uma só língua e um só povo, a parte que eu selecionei, pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Aqui o auxílio é retirado da Bíblia de Estudo, né, uma nota da Bíblia de Estudo MacArthur, que você pode usar também para corroborar com a sua reflexão sobre este ponto, ok? A gente passa então para o ponto seguinte, a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Aqui, para pensar sobre esse ponto, desde o princípio da civilização, o homem direciona para a maldade os talentos e competências que Deus lhe deu para realizar o bem comum. Nem mesmo a vivência com um homem piedoso como Noé foi suficiente para frear a malignidade nascente no coração de seus descendentes, os quais usaram seus ensinamentos tecnológicos para perdição, ou seja, os seus descendentes que participaram com ele da construção da arca e os outros que viram o seu exemplo de vida depois do dilúvio, não atentaram para esse exemplo e preferiram usar o que aprenderam para o mal. Então, aqui é um ponto também importante de reflexão sobre comportamento, tecnologia e aquilo que usamos para benefício próprio, para benefício dos outros e também para o mal, ok? Assim, a gente parte para o terceiro ponto, a intervenção de Deus em Babel, a confusão das línguas, o efetivo povoamento da terra e a eleição de Sem. Então, nós temos mais uma vez uma introdução do comentarista e o ponto 1, parte selecionada, desentendendo-se, os filhos de Noé reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalharam-se por toda a terra. E o ponto 2 também, que tem relação direta, o efetivo povoamento da terra, parte selecionada, sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Então, olha só que coisa interessante. Aqui, a dica é que também você pode refletir sobre os dois pontos de uma única vez, pois eles se completam. E você pode também trazer ao pensamento a própria história posterior de Sodoma e Gomorra, uma cidade pequena ou cidades pequenas onde uma aglomeração de pessoas estava completamente contaminada pela perversão, por atos que desagradavam a Deus e tinha contaminado aquelas duas cidades, de maneira que somente Ló e a sua família preservavam-se diante de Deus, se afastando daquelas coisas. E o fim deles foi a destruição. Então, se não houvesse esse espalhamento, essa confusão das línguas, e é isso que o autor está querendo nos dizer, se Deus assim não o fizesse, permitisse aquele povo se aglomerar e ali
desencadear todos os seus pensamentos malignos, o fim deles teria sido também assim. Fica aí essa contribuição para vocês, ok? Aí a gente chega então ao ponto 3, a eleição de Sem, e o trecho selecionado, em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aí a contribuição para esse trecho, na verdade, é algo para nós pensarmos. O chamado de Abraão é o chamado para a fé. Ele serve de ilustração para todo o chamado que o nosso Deus faz. O mundo de Abraão era perdido e contraditório, e o nosso também é. Aliás, nunca houve um período em que as coisas assim não fossem, mas sempre foi em meio a esse ambiente de desesperança que o Senhor chamou homens e mulheres para viverem uma nova vida. E essa é a alegria do cristianismo. E desde o começo, e Jesus falou que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Por isso, desde o princípio, o Evangelho de Cristo é pregado. O mundo não o aceitou em nenhuma época, mas uma pequena porção de homens e mulheres aceitaram pela fé. Viver em meio a um mundo tão perdido, mas com o coração cheio de confiança em Deus, prosseguir acreditando na nova criação que Deus irá completar com a vinda, a volta de seu filho para instaurar o seu governo final. E isso é o que alegra o nosso coração. Então, o nosso mundo de hoje não vai mudar. Ele está indo de mal a pior em todos os sentidos, mas nós permaneceremos firmes porque fomos chamados para viver pela fé. E quem vive pela fé não vive por aquilo que vê, mas vive por aquilo que acredita e se torna exemplo, porque olha para o exemplo do Senhor Jesus. Espero tê-los ajudado. A conclusão desta lição diz o seguinte: a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra e, por último, a grande comissão, através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, evangelização e missões. Já, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim, espero ter contribuído com vocês de alguma forma, sempre lembrando que isso é um plano de estudo, não é uma pré-aula, não é uma aula antecipada. É um auxílio para que você possa, dentro da sua própria capacidade, desenvolver o seu raciocínio sobre a lição e ajudar também aos alunos que estiverem sob os teus cuidados, você que é professor, ok? Então, muito obrigado e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais um plano de estudo. Desejo a todos uma excelente aula no próximo domingo ou nos dias da semana, naqueles lugares que assim o fazem. Deus abençoe a todos.